Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar a aula de hoje sobre uma dúvida que surgiu, eu acredito que foi no meu Instagram, tá? Inclusive, vou deixar aqui o link para vocês conhecerem o meu canal do Instagram. Tem muito de personalidade humana, mas tem muito de endocrinologia lá também, que é bem interessante, o meu perfil lá. Hoje eu quero falar para vocês o seguinte, sobre uma frase, tá? A frase é a seguinte: ninguém ama o dinheiro, ama apenas o que ele proporciona. Vocês já ouviram falar essa frase, certo? Eu resolvi desmembrar essa frase porque tem um erro aí dentro, né? E que a gente pode ampliar isso e todo mundo vai se enxergar e pode ajudar na vida de todos nós. É uma frase comum, né? Parece até uma frase verdadeira, mas tem um erro, vamos dizer, filosófico aí dentro. E se a gente erra na maneira de falar e não interpreta, a gente erra também com o nosso coração, tá? O coração humano erra junto. E com base, claro, em Santo Tomás de Aquino, que eu adoro estudar, o problema do dinheiro, ele diz que o problema do dinheiro não está nele, no dinheiro em si, mas está na forma como a sua inteligência apresenta o dinheiro à sua vontade. Como a sua inteligência mostra o valor desse, vamos colocar o valor desse dinheiro à sua vontade, tá? E nós vamos conversar sobre isso com uma base antropológica, falando aqui do funcionamento do ser humano, né? Que é a base dos vídeos de todo esse canal. Quero que vocês formem e sejam boas pessoas, né? Com esses vídeos. A gente vai falar como o homem ama, né? Como ele consegue amar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o homem, ele não ama as coisas de forma diretamente. Não, não é assim que acontece. Ele ama os bens enquanto esses bens eles foram apreendidos pela sua inteligência como bons. Aí ele vai ser convidado, o ser humano vai ser convidado a amar. Quando esses bens apreendidos, eles são apresentados pela inteligência e vontade como bons. Aí ele vai começar a amar aquilo e passar a desejar e agir com todos os seus apetites em direção a isso. Então, o que é fundamental a gente saber é o seguinte: o amor, ele nasce de um ato da inteligência, tá? O amor, ele vai nascer nessa forma, no ato da inteligência, porque é a inteligência que apreende a realidade, né? Os bens da realidade. Então, não é a vontade que inventa um bem e vai lá. Não, não, não. Não é assim que acontece. A vontade, ela segue aquilo que a inteligência apresentou para ela que é desejável. Ó, busca isso lá, porque isso é a verdade, né? Eu vi verdade nisso aqui. Então vai lá e corre atrás disso. E aí a vontade vai organizar, mexer os pauzinhos dentro dos seus apetites e das vontades inferiores e sentimentos, ordenando as suas paixões em relação a isso, tá? Então, a inteligência vai mostrar e a vontade vai o quê? Tender a ir, tender a buscar aquele bem. Tá, mas o que que você ama? Você já parou para responder essa pergunta? O que você de fato ama, tá? Eu quero que você pense, né? Quando você descobrir isso que você ama, você faz uma outra pergunta, um outro questionamento. Como a sua inteligência apresenta isso para sua vontade? Para você buscar isso que você ama. É interessante isso, né? E aqui eu vou entrar numa parte que é mais específica, mas que é belíssima, inclusive, que é a gente falar de algumas distinções dentro da filosofia, que é de um objeto material, porque está dentro disso que eu comecei a falar para vocês. Um objeto enquanto material e um objeto enquanto formal. São duas causas dadas por Aristóteles frente a todas as coisas que existem na realidade. Então, todas as coisas que existem, Aristóteles definiu que tem 4 causas, né? Sendo a causa material, a causa formal, a causa eficiente e uma causa final. Todas as coisas, essa cadeira, essa luminária, esse copo, todas as coisas que existem, elas têm 4 causas. Aqui eu vou falar de 2 objetos, vamos colocar assim, não vou colocar como causa, o material e o formal, tá? Mais para frente a gente pode fazer uma aula especificamente sobre isso, para explicar melhor. Então, todo ato humano, então voltando para o homem, todo ato de ser humano, ele tem por objetivo um objeto, tá? Porque lembra que a gente falou que a inteligência ela vai aprender alguma coisa para apresentar para a vontade?
A vontade não sai aí doida sozinha? Então, vamos lá. Todo ato humano, ele vai tender a apreender um objeto. O objeto esse objeto, ele tem, a gente sabe que tem outras dimensões, mas nós vamos falar de duas aqui. Ele pode ser material, então o que é? É a coisa em si, é a matéria daquilo, o que aquilo foi feito, né? Então, do que aquilo foi feito. Então, pode ser uma coisa em si. O dinheiro, pode ser a comida, pode ser o corpo, pode ser a honra, é a matéria em si daquilo, né? E um objeto, existe também a realidade do objeto que é formal. O que é isso? É a razão pelo qual aquela coisa é amada, certo? Então, todo o ser humano, vamos recapitular para vocês entenderem, porque isso é abstrato. O ato humano, todo ser humano, ele vai buscar um objeto. A nossa inteligência está buscando a verdade em tudo na realidade. Esse objeto, ele tem características. Uma característica que é material, a matéria do que ele é feito. Sim, a honra é feita de uma matéria, tá? Sim, o dinheiro é feito de uma matéria, de fato, né? Tem a nota em si, o pedaço de papel. A comida é feita de uma matéria, tá? E nós temos o objeto formal disso, que é o quê? O valor, a razão pelo qual aquilo é amado, aquilo é buscado, tá? A razão pelo qual você busca o dinheiro, a razão pelo qual você busca a comida, a razão pela qual você busca a perfeição do corpo, tá? E o outro é a honra. O outro exemplo que eu coloquei é a razão pela qual você busca a honra. Então, nós temos essas distinções na apreensão da realidade. Então, vamos lá. Você não ama, por exemplo, o vinho. Quem gosta de tomar vinho. Você não ama o vinho enquanto um líquido, certo? Você ama um vinho porque o vinho é prazeroso para você. Porque o vinho, ele gera um conforto, ele tira um pouco pelo álcool, pela ação do álcool no seu sistema nervoso central ali, um pouco dos problemas da realidade, porque o álcool te tira, e isso faz uma depressãozinha inicial do sistema nervoso central, né? Então, você ama o vinho porque ele te gera prazer. Conseguiram captar o que eu quis dizer? O objeto material é o vinho, mas o formal, a razão pelo qual você ama o vinho é o prazer, tá? E agora, vamos para o dinheiro, que eu falei lá no começo do vídeo. O dinheiro, materialmente, é um meio, certo? Todo mundo consegue entender isso, né? É um meio para você conseguir algo, ir em determinado lugar, comprar tal coisa, mas formalmente esse dinheiro pode estar sendo amado como, por exemplo, uma fonte de poder. Muito comum hoje em dia. Eu creio que vocês vão entender isso que eu estou falando também, tá? Então, o dinheiro, ele é algo que é mais peculiar, vamos dizer assim. Ele não é um bem visto como os outros bens, certo? Ele é um equivalente universal, vamos dizer assim, tá? Que é isso? O dinheiro, ele pode, de certa forma, ser convertido em qualquer outro bem. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem tentar aprender isso, compreender isso que eu tô falando para vocês? Então, assim, de certa forma, o dinheiro, ele pode ser convertido em prazer, ele pode ser convertido em poder, ele pode ser convertido em segurança, tá vendo? Várias razões, então vários objetos formais dentro do objeto material dinheiro. Como status, o dinheiro pode ser visto como conforto, que é mais? Como, por exemplo, domínio das circunstâncias, como vanglória, reconhecimento, vaidade, nossa, várias coisas, né? E aí, de certa forma, concluindo esse pensamento, ou na consequência desse pensamento, desse raciocínio, se o dinheiro pode ter várias razões, vários objetos formais, o que acontece? O dinheiro, quem ama o dinheiro não ama um bem específico, certo? Pode amar várias coisas, vários bens, tá? Então, assim, ama ou amar vários bens, ou, ampliando mais ainda, ama a possibilidade de ter vários bens, certo? Eu quero que vocês investiguem isso dentro de vocês, porque isso pode estar enraizado dentro de vocês, porque isso está na nossa cultura, sendo transmitida a todo momento. E não tem problema nenhum se isso está enraizado. O problema é
Você identificar e começar a lutar contra, tá? Então, amar o dinheiro, várias possibilidades, ou seja, vários bens, a possibilidade de ter vários bens. Você pode estar buscando exatamente por conta disso, tá? E isso vai trazer uma série de consequências para a sua vida, tá? Para o funcionamento da tua alma. E muitas coisas que parecem ser felizes, mas que podem estar te levando para a infelicidade. Vamos lá. Santo Tomás define exatamente isso que eu falei para vocês, né? Essa apreensão da possibilidade de bens como avareza, o vício da avareza. Veja bem a definição, né? O que é avareza, segundo Santo Tomás? É o amor desordenado aos bens exteriores, certo? Só que existe algo ainda que vai mais lá dentro, vamos dizer assim, mais profundo. A avareza, ela não é igual os outros vícios que a gente vê por aí, né? Temos os 7 vícios capitais, que são os cabeças, né? A gente, em outro momento, vai falar sobre isso também. Então, por exemplo, a avareza não é igual à gula, porque a gula, ela tem um bem específico, que é a comida. A avareza não é igual, por exemplo, à luxúria, que também tem um bem específico, que é o prazer sexual. A avareza, ela não é igual à vaidade em si. Por quê? O bem específico da vaidade é o ser reconhecido, tá? A avareza, ela não se fixa num bem determinado. Você concorda comigo que se ela não se fixa, fica um pouquinho mais difícil de você lutar contra, né? Existe uma difusão, né, de coisas ali. Ela se fixa a uma coisa que dá acesso a outras coisas. Nesse caso, é o dinheiro que eu acabei de falar para vocês. Então, a avareza é o amor a um princípio, tá? De acesso a bens universais, a bens outros, né? Assim, ó, a avareza é o amor ao princípio de acesso universal aos bens, princípio de acesso universal aos bens, é exatamente isso, tá? E aí, continuando nesse raciocínio, o objeto formal do dinheiro pode ser, por exemplo, o poder, tá? Que é muito vigente, inclusive. E o que é o poder, né? Vamos desmembrando isso, fazendo aqui um diálogo socrático, vamos dizer assim. O que é o poder? O poder é a capacidade de fazer com que a realidade, aquilo que está aqui na minha circunstância, se curve à minha vontade, tá? Então, sim, isso é ter poder. Eu quero tal coisa e o mundo se organiza para aquilo que eu quero, até o ponto de eu conseguir essa coisa. Então, quando tudo isso se torna um objeto de amor, você ama isso aí, né? Que no final é você mobilizar a realidade a você mesmo. Quando a gente desmembra, vê como é difícil a gente desenraizar um hábito ruim, um vício, porque ele está implícito, ele está escondido em um monte de coisa para mostrar essa verdade, né? Que você está buscando. O que acontece? Isso se torna realmente muito perigoso, porque você não tem acesso, você nem entende que isso está acontecendo com você. Você está infeliz, mas você não consegue enxergar essa realidade para você poder mudar, né? Além do mais, quando você quer tudo isso, você descobriu tudo isso, você entende que, então, o objeto do seu amor é algo que é, inclusive, perigoso, porque esse amor não está ordenado a um bem que vale, né, que é totalmente valoroso. Você passa a ser ordenado, então, a um domínio, ok? Dentro desse processo todo da busca do dinheiro pelo poder em si. E você, como você não está ordenado a um bem, você busca isso infinitamente, né? Você vai ficar buscando isso o tempo todo, porque ele não te nutre, aquilo não te sacia, aquilo não basta para você. Porque ter poder nunca vai ser suficiente, né? Nunca vai ser suficiente para o ser humano, certo? Nem direcionado ao fim, nada. Você pode usar dele para um fim verdadeiro e último, mas ele não pode, sozinho ele não vai se sustentar, tá? Sozinho ele não te sustenta. E a consequência de tudo isso, a gente pode dizer que é uma desordem do amor, certo? E eu acho que vocês vão conseguir entender depois desse raciocínio todo. Então, Santo Tomás, ele vai nos ensinar que o pecado não está na coisa em si, voltando, não está no dinheiro em si, como eu falei lá no começo desse vídeo, né? Ele está na desordem do amor no meio do caminho, né? E na falta da finalidade, inclusive. E essa desordem, né? O que é essa desordem?
é você amar, por exemplo, como finalidade, aquilo que deveria ser só um meio, né? Como você está sem direção, aquilo vira um fim para você, sendo que aquilo deveria ser um meio para algo maior e algo melhor, tá? Aqui tá o grande erro de estudo: o dinheiro é um meio e não, mas passa a ser amado como um fim, e isso desorganiza, desestrutura toda a tua alma, e ela passa a funcionar de uma maneira inadequada, inclusive isso sendo refletido para outras coisas da sua vida, para todas as outras áreas da sua vida, tá? Essa é uma consequência que é inevitável, tá? Certo? E no final você tem uma desumanização, né? Então a pessoa humana, ela passa a ser desumanizada. E isso é por conta do quê? Por conta do poder ser amado enquanto tal, né? E por conta de uma falta de reconhecimento dos limites. Para finalizar esse vídeo, então, o que a gente precisa saber? Que, voltando para a frase inicial, não é verdade que ninguém ama o dinheiro. Não é verdade, né? Voltando para a frase inicial. A verdade é o quê? Muitos amam o dinheiro enquanto poder, enquanto outra coisa. E quem ama o que ele proporciona, né? O poder, conforto, prazer, todas as outras coisas, já ama esse poder, mesmo que ainda não perceba. Você está amando as viagens, você está amando o conforto, mas na verdade você está amando o poder, tá? Que é aquele princípio universal para todas as outras possibilidades. Eu quero que vocês enxerguem isso, porque isso é importantíssimo para vocês conseguirem mudar, tá? Então, quando uma pergunta final, gosto de deixar sempre um questionamento final para que vocês possam meditar sobre isso. Quando você busca o dinheiro, tá? O que você está buscando de verdade para ter esse dinheiro? Escreve do lado, tá, dessa aula, coloca aqui nos comentários. O que você está buscando de verdade quando você está buscando o dinheiro? É uma segurança legítima? É, por exemplo, o controle absoluto de algumas coisas da sua vida, né? Tô dando um exemplo aqui para que você possa responder. Porque a diferença entre essas coisas, né? Essas respostas, é o que vai dizer da ordem, da desordem que o teu amor pode estar passando, que a tua alma pode estar enfrentando. É isso. Até o próximo vídeo.